Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 19º episódio da série que veio para homenagear o grande Mikhail Tal, o Mago de Riga. Hoje a gente tá com um jogo muito legal, onde o Tal está com as peças negras, certo? E ele enfrenta um rapaz chamado Bukut Gurgenidze, certo? Vou chamar ele de Gurgenidze só para ficar mais fácil pra gente, tá? Essa partida foi jogada em Moscou no ano de 1957. Gurgenidze tem as peças brancas e deu início à partida com D4. Seguiu por parte do Tal cavalo F6, um lance bem versátil que padrão contra D4, né? Outros lances aqui, por exemplo, são D5, certo? Ou E6 até, por exemplo, ou até mesmo F5, levando a defesa holandesa, certo? Porém, o Tal aqui começa com cavalo F6. Seguiu C4, C5. O Tal vai para a defesa Benoni. Seguiu aqui D5, avançando o peão, ganhando espaço no centro. E6 até aqui, linhas padrões da Benoni. Cavalo C3, peão toma o peão em D5, C toma D5, D6. Cavalo F3, G6, planejando já um posterior fianqueto do bispo, certo? A propósito, se você for novo no xadrez não saber o que é fianqueto, fianqueto é quando a gente coloca o bispo logo aqui em G7, tendo essa configuração aqui de peões, certo? 3 peões aqui, o do meio avançado e o bispo no meio, no lugar dele, certo? Igualmente, se eu botasse esse bispo aqui, eu estaria fianquetando ele desse lado. Beleza? Seguiu E4, colocando o peão no centro. Bispo G7, fianquetando o bispo. Bispo E2. E aí, ambos os jogadores fazem o roque. E depois disso, torre E8, tal, já coloca sua torre em uma coluna semi-aberta. Certo? Até aqui, lances padrões da abertura da defesa Benoni. Certo? E aí, o Gurgenidze joga cavalo D2, colocando mais um defensor no peão E4. Certo? Que agora estava atacado por 2, porém defendido apenas por um cavalo. Seguiu parte do Tal cavalo A6, desenvolvendo o cavalo. Torre E1, colocando a torre também na coluna semi-aberta. Cavalo C7, tentando reposicionar o cavalo dele aqui em B5. Porém, as brancas veem isso e jogam A4, certo? Tirando essa casa aqui do cavalo negro. Seguiu então B6, dama C2. E aí, o Tal já tenta começar a ir para o ataque com cavalo G4. E as brancas jogam H3 aqui nessa posição, tentando expulsar o cavalo daí. Certo? E aqui a gente chega já na posição crítica do jogo. Certo? Foram 14 lances das brancas, a gente está indo para o 14º lance negro. E aí, eu gostaria de saber de você o que você jogaria nessa posição se você estivesse nesse jogo em Moscou no ano de 1957. Pensa aí e volta já já para conferir a resposta. Bem, o Mikhail Tal jogou um lance muito legal aqui. Cavalo toma o peão em F2, certo? E aí, o que é que pode se fazer a não ser tomar o cavalo? As brancas tomam o cavalo, né, em F2. E aí segue para o Tal dama H4 cheque. Após rei F1, vamos voltar, né, cheque. Segue bispo D4, ameaçando o mate aqui em F2. Após disso, cavalo D1, defendendo aqui a casa F2. E aí agora aqui, eu gostaria de saber de você o que você jogaria nessa posição. Não é uma posição crítica, acho que é até fácil de ver. Porém, eu gostaria de saber de você o que você jogaria. Bem, um lance muito forte aqui é bispo toma o peão em H3, certo? Porém, o Tal foi além e ele fez, não, dá o bispo? Não quero dar bispo. Vou dar a dama logo. Dama toma em H3, certo? E aí, o Gurgenidze jogou bispo F3, tentando defender o peão aqui em G2. Se aqui nessa posição, após dama toma o peão em H3, seguisse peão toma dama, simplesmente bispo toma o peão e isso é checkmate, certo? Então o jogo acabaria ali logo. Por isso, após dama toma em H3, seguiu bispo F3 defendendo, e aí depois disso seguiu dama H2
certo? Deixando a dama ali para a possibilidade de ataque mais para frente. Seguiu cavalo E3, tentando trazer o cavalo aí, né? E aí seguiu F5, já para abrir essa coluna F. Seguiu cavalo de DC4, peão tomou peão, bispo toma um peão. E agora tanto a coluna F quanto a coluna E estão abertas para o Mica do Tal. Seguiu bispo A6, colocando já o bispo no excelente diagonal onde o rei está presente, cravando o cavalo em C4. Seguiu bispo F3, voltando aqui, tirando algumas ameaças. Seguiu torre E5, ameaçando dobrar as torres. Torre A3, torre de A E8, bispo D2. E aí seguiu agora cavalo toma o peão em D5, certo? E aí após bispo toma o cavalo em D5, torre toma em D5, as brancas decidiram jogar rei E2. Por que não cavalo toma torre em D5? Porque simplesmente seguiria agora dama H1, checkmate, certo? Por isso que aqui após torre toma em D5, seguiu rei E2. O rei está procurando abrigo aqui nas casas D2 e C2. Porém, o tal não está afim, deixa ele escapar e joga bispo toma em E3. E após torre toma em E3, as negras, né, o Mica do Tal fez um lance e as brancas abandonaram. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar procurar o lance. O lance foi bispo toma o cavalo em C4, cheque, certo? As brancas decidiram abandonar. Por quê? Bem, aqui eu quero deixar um exercício para você ver o que aconteceria após dama toma bispo em C4, certo? Eu vou deixar que você procure. Vai ser um exercício muito legal, tá? E aí, procura aí, tenta ver depois o que aconteceria, certo? Eu acho que você vai gostar desse exercício, assim, desse pequeno quebra-cabeça, né? E aí, mas, por exemplo, após bispo C4, cheque, acho que uma condição menos ruim do que dama toma, seria rei D1, certo? Tentando escapar. E aí, por exemplo, o tal tem 3 peões a mais aqui. E aí, por exemplo, após torre toma torre E3, torre toma torre E3, após dama G1 cheque, por exemplo, torre E1, dama F2, certo? E aí, por exemplo, após rei C1 tentando escapar, bispo B3 atacando a dama, e após dama toma bispo em D2 cheque, rei B1, dama toma torre em E1, certo? Então, as negras estariam com uma torre e ainda 3 peões a mais. Seria um final fácil, né, para o Mica do Tal vencer. Então por isso que aqui, após bispo C4 cheque, as brancas decidiram abandonar a partida, certo? E aí, onde foi que tudo começou? Nesse lance aqui, cavalo toma o peão em F2 aqui em cima, certo? E para fechar o vídeo, eu gostaria de trazer uma pequena frase, né, do Mica do Tal, que eu vi em algum site por aí, acho que foi no Lichess, se eu não me engano. E ele diz: leve seu oponente a uma floresta escura onde 2 mais 2 igual a 5. E o caminho para sair é grande o suficiente apenas para um de vocês. O Mago de Riga era fantástico. E aí, será que você acha que ele não seguiu a própria frase quando ele jogou cavalo toma em F2? Isso é tudo, gente. Meu muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você esteja gostando da série. Se você tiver, comenta aí embaixo para eu saber. Fico muito feliz de ler os comentários de vocês, tá? Meu forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.